E a gente tem imagens aí divulgadas pela CBF da seleção brasileira partindo para Boston, aonde vai enfrentar a seleção da França, né? Estão vendo aí Casimiro, jogadores aí da seleção brasileira embarcando no avião. Olha aí o atleta do Mengão, o Danilo, né? Que deve atuar aí ao lado do Léo Pereira. Possível, né? Ó, o Carlo Ancelotti, todo mundo aí embarcando rumo a Boston, onde enfrentam, né, a seleção da França, né, um adversário dificílimo, né? E é importante até a gente comentar que tanto França quanto Croácia foram equipes que eliminaram o Brasil em Copas do Mundo recente, né? A Croácia na última e a França em 2006. Olha só, vocês estão acompanhando aí toda a delegação embarcando, né? E agora vocês vão acompanhar a chegada em Boston e também, né, a chegada da seleção no hotel. Olha, os jogadores aí desembarcando, Ancelotti, lá já faz frio, né? Diferente. Falei para vocês que enquanto na Flórida tá um calor danado, em Boston já faz um pouco de frio. É bem diferente. Os jogadores então chegando e agora vocês vão acompanhar também o caminho para o hotel, né? Os jogadores chegando aonde vão ficar concentrados antes da partida desta. Ó, muita gente esperando os jogadores no hotel, né? Jogadores então chegando para já concentrar para esse jogo contra a França, né? Cara, é importante, é um termômetro interessante, né? Enfrentar a França e a Croácia, adversários complicadíssimos. A gente sabe que se o Brasil for bem, assim, a gente já tem a impressão mais ou menos de como vai ser a Copa do Mundo, né? Torcedores do Flamengo, ali, pegando autógrafo. É sensacional, né? Sensacional essa chegada ao Brasil, o Danilo ali no meio da galera, foi pro meio da galera. A caravana do Haroldo tá com pacote para Cusco e Flamengo, jogo lá no Peru. Inclui passagem aérea, 2 diárias de hotel no Indian Costa del Sol, café translado ao jogo e ingresso. Preço por pessoa, apartamento duplo 7.584, entrada via Pix 3.144, saldo 4.440 em 5 vezes no cartão, tá? Rio Lima, Lima Cusco, ok? Os voos e Cusco Lima, Lima Rio. Você pode consultar também, tá? No WhatsApp que está aqui no comentário fixado, você pode consultar para você poder também conhecer Machu Picchu, fazer o pacote com um pouquinho mais de tempo para você conhecer Machu Picchu, vale muito a pena, tá certo? Vamos lá, eu vou trazer aqui a informação que o Arrascaeta, o Varela reencontraram, né, o amigo de Flamengo, o Matias Vinha, que também está convocado para a seleção do Uruguai, né? Então, tivemos aí Varela, Arrascaeta e Matias Vinha reunidos aí, né? Ele que está no River Plate, não estava mais muito contato ali diário com eles, agora passa essa data FIFA aí convivendo com os dois outros jogadores que estão no Mengão. Trazer aqui para vocês essa informação importantíssima, né? São duas informações aí, tá? Uma informação é de mercado da bola. O atacante Robinho Júnior foi oferecido ao Flamengo. Muita gente falando que o Flamengo tentou a contratação do Robinho Júnior, atacante do Santos. O nome do atacante Robinho Júnior foi oferecido nos bastidores ao Flamengo, tá? Conforme trazido pela ESPN, apuramos junto também ao Flamengo e confirmamos que os agentes do jogador o ofereceram ao Flamengo, tá? Então, neste momento, na janela de transferências interna, onde são permitidas transferências de atletas que disputaram os campeonatos estaduais, o Flamengo não deve avançar pelo jogador, tá? Não tem como afirmar que não vai, mas não deve, tá, avançar pelo jogador. A gente consultou e o que falaram pra gente foi oferecido, tá? Mas não devemos avançar. Então, é uma situação aí. Joga muita bola, tá? Eu concordo, pessoal nos comentários falando. Nossa base vem do Santos e das Laranjeiras, o pessoal brincando aí. Muita gente falando, gosto dele, agiliza BAP, esse moleque joga muito. Se reforçar o sub-20 vai ser bom demais. Mil vezes do que
outros jogadores que estão por aí, a galera toda falando, né? Faz igual fez com o atacante, compra ele e vai pro sub-20. Ué, cara, não dá para pagar muito caro, né? Mas o moleque é bola. O moleque é bola. A galera querendo aí ver o Robinho Júnior, né? Foi oferecido e os torcedores do Flamengo pedindo aí a contratação dele. Mas o Flamengo confirma, tá? Que foi oferecido mesmo pelos agentes, mas que não prosseguiu com a situação, tá? Trazer aqui também, essa situação foi bem interessante, né? O GE estava entrevistando o Mbappé e eles perguntaram, né, a repórter, né, foi muito bem, ela perguntou se o Kylian Mbappé jogaria, né, a Libertadores no futuro. Ela fala o seguinte: Copa do Mundo, Champions League e a Libertadores? Aí ele respondeu: quem sabe? Nunca sabemos o que pode acontecer. Vou perguntar ao Vini se ele deixa eu ir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores. O Mbappé, pelo amor de Deus, né? Se ele deixa você ir no jogo, ele vai te trazer e vai te botar com a camisa do Flamengo e vai falar assim: entra em campo, cara. Pô, vai botar a camisa do Mengão, vai jogar, né? E ele começou falando, a verdade é a seguinte: o Mbappé na entrevista, ele nunca se sabe, né? Quem sabe, tal, quem sabe, a gente nunca sabe o futuro, né? Ele falou desse jeito. Aí ele pega e fala, ele pega e dá uma, o muro tá baixo, hein, Mbappé? O muro tá baixo. Ele dá uma mudada no foco, né? Não sei se vocês perceberam, ele deu uma mudada no foco, porque ele estava ali já meio que falando de jogar no Flamengo. Ele ia falar que queria jogar no Flamengo, aí ele mudou o foco para falar: não, não, vou pedir para ele, vou perguntar se ele pode me levar, né? Vou perguntar ao Vini se ele deixa eu ir a um jogo do Flamengo. Ele mudou um pouquinho o rumo do que ele estava falando, mas a gente sabe que, no fundo, né, o muro tá baixo. É o cara que é mais um que tá querendo aí atuar no Mengão, né, cara? Não, cara, não é raro não, né? Hoje em dia o Flamengo tá... E ele sabe, né, cara? Ele viu como o Flamengo jogou contra o PSG, ele sabe da qualidade do Flamengo. O Mbappé sabe da qualidade do Flamengo, né? É, olha só, trazer uma informação aqui importante. A gente estava no treino da seleção brasileira aqui em Orlando, e seleção jogando, né, contra a França, um reencontro aí. O Mbappé está lesionado, né? Mas a gente está trazendo aqui essa situação toda sobre Brasil, né, e França, depois Brasil e Croácia, Road to 26, né? Caminho para a Copa de 2026, que é o nome que receberam os amistosos aqui. E o que se falava hoje, tá, no treino do Flamengo, conversando com o pessoal lá, é o seguinte, tá? Que 7 atletas foram chamados na data FIFA: Léo Pereira e Danilo, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, Carrascal e Plata. O Plata tá naquela situação lá que a gente sabe, mas de qualquer forma, o Flamengo trabalha para ter todos os convocados de volta no confronto com o Bragantino no dia 2 de abril. Plata, né, vai estar no bolo aí, mas, né, mesmo com o retorno previsto, cada jogador ainda passará por avaliação ao chegar ao Brasil antes de ser liberado para a partida. A logística dos voos é responsabilidade das seleções, mas o clube está envolvido para ajustar detalhes e tentar antecipar a chegada, principalmente de Léo Pereira e Danilo, tá? Então o Flamengo vai tentar é, agilizar, tem um plano aí, né, para agilizar a chegada de Léo Pereira e Danilo, tá? O Flamengo prioriza, tá, o retorno de Léo Pereira e Danilo. Também a gente sabe, né, o Varela, o De La Cruz e o Arrascaeta. O De La Cruz que também está na seleção uruguaia, não estava na foto que a gente mostrou, mas o De La Cruz que também está na seleção uruguaia. Então, tem o Carrascal também na Colômbia, mas a prioridade, tá, é para agilizar o Léo Pereira e Danilo, segundo informações do GE, tá? É importante a gente dizer que o jogo é no dia 2, então tem ali umas 48 horas ali entre o jogo da seleção e o jogo do Flamengo. E se fosse dia 1º, seria muito difícil, né, dos jogadores entrarem em campo. O Léo Pereira, titular contra a França, vamos ver se contra a Croácia ele joga ou se o Marquinhos entra, a gente vai saber, e aí a gente vai poder ter uma noção do que está acontecendo, tá? Olha, o Flamengo propôs aí, segundo o jornal O Globo, o Diogo Dantas, a gente falou que o Flamengo iria se reunir
com o Bruno Henrique, o Flamengo apresentou uma proposta, segundo o Diogo Dantas do jornal O Globo, de renovação ao Bruno Henrique, tá? Até o fim de 2027, e agora aguarda a resposta do atacante. Aos 35 anos, o jogador chegou a considerar a aposentadoria ao término desta temporada, mas passou a analisar a possibilidade de seguir no clube. Para isso, precisaria aceitar uma redução salarial, já que atualmente está entre os maiores vencimentos do elenco, segundo o Diogo Dantas. Olha só, isso aí irritou o Bruno Henrique, tá? Essa matéria, isso é informação, irritou o staff do Bruno Henrique, tá? O jornal o Globo traz que o Flamengo já apresentou essa proposta e que o jogador chegou a considerar a aposentadoria ao final da temporada, mas passou a analisar a possibilidade de seguir no clube e que para isso precisaria aceitar uma redução salarial. Olha só, o que nos passaram é que, pelo menos o staff do Bruno Henrique, que o jogador é um dos únicos no elenco que está há 3 anos aí que não tem reajuste. E que essa situação de abaixar, reduzir o salário seria muito difícil, mas que ambos os lados, né, tanto do Bruno Henrique quanto do Flamengo, esperam a renovação, tá? Então o que eu soube é que essa história de que ele tem um dos maiores salários do elenco, essa matéria que saiu, deixou o jogador irritado, que não tem hoje em dia mais um dos principais salários, tá? E a tendência mesmo é que ele fique, mas reduzir drasticamente, isso é difícil, tá?